claro que se nós fôssemos estudar com uma visão teológica essa passagem, nós íamos dizer que o filho pródigo seria os gentios, e o filho, irmão do filho pródigo, seriam os judeus. Mas eu não quero olhar com esse olhar teológico. Eu quero olhar de uma forma mais simples essa noite. Porque eu quero aqui, irmãos, tirar para nós essa noite uma lição, não aplicando para judeu e gentio, mas aplicando para dentro da própria igreja, para nós. Porque se nós formos olhar aqui o texto, nós vamos poder perceber, principalmente no verso 25 e o verso 29, que sem dúvida alguma, o irmão do filho pródigo, é esse o tema da mensagem hoje, o irmão do filho pródigo. E nós vamos ver que sem dúvida alguma, o irmão do filho pródigo, ele representa aquele tipo de crente, aquele tipo de crente que tem um bom tempo já na igreja, aquele tipo de crente que é ativo na obra, que é envolvido no trabalho da seara do Senhor, que aparentemente é fiel a Deus em cumprir sua vontade. Sim, porque ele diz isso. Ele diz: há tanto tempo eu te sirvo, falando de muito tempo que ele te servia, que ele trabalhava para o próprio pai dele. De nunca ultrapassei o teu mandamento, a tua palavra, nunca transgredi tua vontade, Senhor. E eu quero trazer isso aqui, irmão, para nós, aplicando para nós, que de repente isso aqui, irmão, se encaixa com alguns de nós, que sem dúvida alguma tem na igreja pessoas que já estão há um tempo, tem outros que chegaram há pouco tempo, mas tem uns que já estão há algum tempo, tem uns que já exercem algum cargo eclesiástico na igreja, tem uns que já trabalham de alguma maneira na obra de Deus. Se não trabalha na forma coletiva, como a gente trabalha aqui muitas vezes, mas trabalha de uma certa forma aonde vai, pregando o evangelho, evangelizando, sim, ajudando pessoas, enfim. E quanto a isso eu não tenho dúvida, que é ativo na obra de Deus, que é envolvido nos trabalhos do Senhor, repito, seja coletivo, seja individual, mas trabalha, que aparentemente demonstra uma fidelidade em cumprir a vontade de Deus. É aquele crente de aparência correta, de conduta correta, que tem uma frequência assídua na igreja, que é batizado, que leva a Bíblia, que toma a Santa Ceia. Aquele crente que de fato, irmãos, tem o seu exercício religioso, devocional, constante, contínuo e regular. E isso é bom, isso é muito bom. Esse lado aqui do irmão do filho pródigo, que ele está dizendo aqui, isso é maravilhoso. Estou sempre contigo, há muito tempo trabalho, nunca te desobedeci, estou aqui. Sim, e se você for olhar, ele estava voltando exatamente do campo naquele momento, do trabalho, estava trabalhando. Sim. Mas infelizmente, irmãos, mesmo sendo crentes assíduos, frequentes, envolvidos com a obra, assim como aquele irmão do filho pródigo, nós precisamos mudar em algumas, se não muitas coisas. Os versículos seguintes nos mostrarão. Eu vou ser breve na mensagem, eu não vou demorar. Mas os versículos seguintes vão mostrar em que aquele rapaz, quais eram os pontos negativos dele, e o que ele precisava mudar. E quando eu estiver fazendo essa leitura e expondo para a igreja, o meu desejo é que você já vá se auto-analisando, que você vá olhando para você, que você esqueça o seu marido, você esqueça a sua esposa, seus filhos, seus pais, ou um irmão que você conhece aí que anda meio errado, você olha para você, porque nós vamos poder ver, como nós já lemos no verso 25 e no verso 26, aquele homem, ele vinha voltando do campo, e ele viu um barulho de festa, ele foi perguntar aos empregados. O que eu entendi aqui, irmão? Que aquele camarada, embora fosse um crente regular na obra, batizado, ceiava e tudo mais, que representa algum de nós, ele era um crente bisbilhoteiro. Ele era aquele tipo de crente que ao invés de entrar para ver o que está acontecendo, ele fica perguntando a um e a outro, criando disse-me-disse.
Isso é um ponto negativo. E isso é um ponto muito negativo. Crente que vive a bisbilhotar o que está acontecendo e a ficar com disse-me disse, isso não é bom. Isso não é bom. Mostra que ele, ao invés, outra coisa também, no verso 28, mostra que ele, ao invés de se alegrar com a volta do seu irmão, que havia, vamos dizer, se desviado, ele ficou o quê? Ele foi indignado. Olha o coração daquele irmão. Um irmão que viu outro irmão pegar os bens do pai, partir para uma terra distante, se prostituir, gastar com meretriz, com prostituta, com tudo mais do mundo. Aí agora esse irmão volta, ao invés dele se alegrar, irmão, ele sente raiva. E sabe por que algumas vezes ele sente essa raiva? Porque o desejo dele era de ter ido também. Porque o desejo dele é de também provar da prostituição, é de também provar do mundão. E aí, como o irmão dele foi, provou, se deliciou com esse mundo pervertido que não presta, e ele, ao invés de ficar feliz que o irmão dele tinha sido resgatado, ele fica triste. Isso acontece na igreja também. Tem pessoas, irmãos, que fica com raiva do irmão porque o irmão foi para o mundo, não porque o irmão está lá no mundo, mas porque o irmão está usufruindo do mundo e eles queriam estar usufruindo também. Pastor, isso acontece, meu irmão, acontece tanto de coisa que nós não fazemos nem ideia. Isso aqui é um ponto. Talvez não seja para o Gilmar, para o Anderson, mas é para alguém que vai ouvir essa pregação, ou que está ouvindo agora mesmo. E nós podemos ver também logo em seguida, ainda no verso 28, que o pior é que além dele não ficar indignado, porque o irmão dele tinha voltado, e nós jamais podemos ficar indignados quando o irmão voltar para a igreja, a gente tem que ficar feliz. Às vezes acontece, parece até que o irmão dele foi feliz quando ele foi embora, né? Às vezes parece que há entre algumas pessoas dentro da igreja uma certa disputa, sei lá, tipo uma mulher disputando quem tem a roupa mais bonita do que a outra, ou um homem disputando quem tem um carro mais bonito que o outro, quem é melhor do que o outro, quem tem mais dinheiro que o outro, e quando o cabo se debanda, se desmantela, se desvia, o outro camarada fica achando é bom. E quando o cara resolve voltar, ele não gosta. Porque na verdade parece que existe também inveja. Isso é maligno. E no verso 28, outra coisa pior é que ele ficou murmurando para os servos do pai dele, dando a entender que o pai dele era injusto. Já viu isso acontecer dentro da igreja? De repente o pastor toma uma determinada decisão, sabendo que é o correto, sabendo que é certo, sabendo que é a vontade de Deus. E de repente alguém fica murmurando para um, para outro, passando uma imagem de que o pastor é injusto, de que o pastor, do que a liderança da igreja, o presbitério da igreja toma uma decisão. O presbitério da igreja se reúne, toma uma decisão, resolve fazer isso, aí aparece um irmão no meio dos outros que não concorda e fica murmurando para um, para outro, fica falando para um, para outro, tentando passar a entender que o presbitério tomou uma decisão errada, tentando jogar a igreja contra o presbitério, contra a liderança da igreja. Isso não é correto. Era o que passa um pouco a entender isso. Para que ficar murmurando que o pai recebeu o filho de volta? Por que não ir falar com o pai? Por que não correr e ir falar com o pai dele? Já que ele achou que estava errado. Para que ficar murmurando para um e para outro? Se está com problema com o irmão, não fica falando para um e para outro. Vai direto no irmão e conversa com ele. Se o irmão tomou uma atitude, uma decisão que você achou que não é correto, que não é justo, que está prejudicando alguma coisa, não fica falando para um e para outro, para não dar uma má impressão para o seu irmão, meu camarada. Faça o contrário, vá lá, converse com o irmão e resolva o problema. Amém? Isso é ponto negativo. Ficar murmurando. Porque o pastor prega 1 hora. Porque o pastor agora quarta-feira vai mudar o culto para 7h30.
para dar estudo para os obreiros. Está errado, não concordo não. Você não concorda mesmo que você não vem? Não tinha nem como concordar. Porque está errado esse batismo aí, esse tanque aí desse jeito. Porque está errado essa confraternização. Para de ver defeito nas coisas. E para de ficar falando com disse-me, meu irmão. E fica manchando. Você talvez não está nem percebendo, talvez você não está nem se dando conta. Você está manchando a imagem de alguém que não era para manchar. Amém? Outro ponto aqui, ainda no verso 28, um quarto ponto. Ao invés de procurar o pai dele para conversar, o pai dele quem foi informado que ele estava chateado e veio até ele para conversar. Irmão, o irmão do filho pródigo, se ele, era para ele ter ido lá conversar com o pai dele, ele não foi. Foi preciso alguém lá dizer: rapaz, ó, o menino está lá fora, está com raiva lá fora, está chateado. Foi preciso ele ir lá para conversar. Isso acontece direto no nosso meio, irmão. Isso acontece constantemente, frequentemente no meio da igreja. De pessoa que se chateia não sei com o quê, não sei com quem, não sei por quê, e de repente some. E quando na verdade deveria fazer o contrário. Deveria procurar a liderança da igreja e conversar, dialogar. Amém? E não sumir, não desaparecer. Eu olhei para o irmão ali, vou dizer o nome dele, não vou dizer o nome dele, mas eu me lembrei de um casal que veio por aqui outro dia. E outros que vieram outras vezes. E que vieram aqui e porque queriam cargos na igreja. Porque queria logo uma guitarra para estar tocando, queria logo um violão para estar tocando, queria logo um microfone para estar pregando e não foi dado. E de repente sumiu, desapareceu. E não é assim, irmãos, que funciona na casa do Pai. Lá do pai do filho pródigo e nem na casa do Pai, Deus, que é a igreja. O diálogo sensato, com sabedoria, isso é a melhor coisa que existe. Já viu aquele crente que já chega berrando, dizendo um monte de besteira? Aí bate no peito: é porque eu sou sincero. Já viu isso? Meu filho, pois seja sincero com sabedoria. Para mim ser sincero, não precisa agir igual um cavalo, dando coisa para todo lado. Para mim ser sincero, eu posso chegar com sabedoria. É ou não é? Outra coisa, isso tem na igreja. Outra coisa, no verso 29. Agora, o que nós vemos no verso 29 aqui? Vamos ler. Olha só. Mas respondendo ele, disse ao seu pai: eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com meus amigos. Ele começa a jogar na cara do pai dele algumas coisas que ele estava fazendo de bom, trabalhando para dele, e começa a lançar insatisfações, porque achou que não estava sendo gratificado da forma correta. Achou que o pai tinha que gratificar mais ele. Irmão, já viu aquele crente que faz alguma coisa para a igreja e depois fica cobrando o que fez? Que faz alguma coisa para a igreja e depois fica jogando na cara que fez? Teve uma igreja aqui nessa rua que o pastor abriu a igreja com um monte de empresário. Aí botaram, encheram a igreja de ar-condicionado, coisa mais linda. Os empresários se chatearam com o pastor na hora dessa, foram embora, levaram os ar-condicionados, deixaram o pastor lá no ventilador. Coisa ridícula. No meio da conversa lá: eu te sirvo há tantos anos,
Eu sempre trabalhei para ti. Meu irmão, você vai dizer isso para Deus? Ei, quer dizer que o que você está fazendo aqui na igreja não é para Deus, não é para mim? Quer dizer que o que você está aqui, você que está tocando, você que está cantando, você que está pregando, dirigindo o culto, abrindo o templo, limpando as cadeiras, você está fazendo para mim? Você que faz isso ou faz aquilo e faz alguma coisa na obra de Deus, irmão, para depois vir jogar na cara, eu te peço pelo amor de Deus, para de fazer então. A igreja não precisa do seu trabalho sendo feito dessa maneira. E Deus muito menos. Estou certo ou errado? Estou certo, sabe por quê? Porque estou dentro da Bíblia. Não é ideia minha. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Outro dia um pastor foi disciplinado de uma determinada igreja. Ele espancava a mulher dele. E a mulher dele, isso aconteceu, irmão, com um pastor conhecido meu. O pastor que eu estou contando é meu conhecido. O pastor dirigente da igreja lá. Outro pastor dele lá batia na mulher, espancava a mulher. E a mulher não aguentou mais. Eu acho que a igreja dele é lá no Banda da Messejana. Aí a mulher não aguentava mais. Aí o pastor foi e disciplinou ele. Sabe o que ele fez? Chegou para o pastor disciplinou ele. Claro. Chegou o pastor e disse: pastor, eu quero minhas contas. Você quer o quê, meu filho? Conta. Hã? Eu quero meu seguro-desemprego, eu quero meu 13º, eu quero meu esfera atrasada, eu quero os direitos. FGTS. O que mais? Os 40%. Aí está lá o irmão do filho pródigo. Eu trabalho para ti há tanto tempo. Tem crente, irmão, que pensa porque está mais tempo na igreja, é merecedor de alguma coisa. Irmão, nós não somos merecedor de nada diante de Deus. Eu estou há 8 anos dirigindo esse ministério, eu não mereço nada diante de Deus. O pastor Zezinho está há 7 anos do meu lado, também não merece nada diante de Deus. O missionário John dirige as missões, é esforçado, trabalha, chega em casa cansado, vai dirigir a missão, não merece nada diante de Deus. O Gilmar vem lá da região onde ele mora, lá do Bom Jardim, chega aqui mais cedo, pega a Kombi, vai lá no Maracanã buscar os irmãos, volta, de sábado está na missão, vai, volta, não merece nada diante de Deus. Os irmãos do louvor vêm para o ensaio de domingo, 4 horas da tarde, ensaia, 4 horas da tarde, 6 horas estão tocando, meu irmão, sim, não merece nada diante de Deus. Vem para o culto quarta, vem para o culto sexta, vem para o culto domingo, não merece nada. E não adianta lá dizendo: Senhor, há tanto tempo eu trabalho para ti, tanto tempo eu trabalho para ti. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi. Eu não li isso em lugar nenhum, isso que foi Deus colocou no meu coração. Quanto mais Deus te dá a graça de trabalhar para Ele, mais você se torna devedor a Ele. Sabia disso? Quanto mais Deus te der a graça de trabalhar, de pregar, de evangelizar, de fazer alguma coisa na obra de Deus, mais você se torna devedor. Só aumenta a tua dívida. Por quê? Porque Deus está te dando a graça de exercer o trabalho mais excelente que existe na face da terra, que é a obra dele. Olha lá, há tanto tempo eu te sirvo, nunca transgredi um dos teus mandamentos, só nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Quer dizer, trabalhava, mas as intenções do coração não eram puras, não eram verdadeiras. Todo mundo via o esforço, mas não via o coração. Mas Deus olhava para o coração e via, não era verdadeiro. Amém, pessoal? Ao invés
começou a jogar na cara do pai as insatisfações que estava guardada no seu coração. Me lembrei agora do pessoal que frequenta algumas igrejas por aí. Eu vi um pastor dizendo uma certa vez, um bispo, uma certa vez: olha, você vai pegar, você vai botar o seu dízimo aí, nesse envelope, e nós vamos cobrar de Deus, Ele tem que multiplicar sim. Aí foi lá para João capítulo 2, né? A multiplicação das bodas em Caná da Galileia. Se Jesus multiplicou o vinho, fez o vinho, a água transformar em vinho, um milagre que não servia de nada, então Ele tem que fazer o milagre na sua vida também. Está vendo? Você está vendo isso aí, irmão? Nós vamos cobrar de Deus, vamos botar Deus na parede. Hoje em dia eles pararam mais de dizer isso aí. Pararam porque o pessoal caiu muito assim em cima. Eles viram que o pessoal estava meio que abrindo os olhos, eles pararam mais um pouco. Mas tinha um negócio de botar Deus na parede, cobrar Deus. Vai cobrar Deus, besta. Vai, cobra. Meu Deus, me dê o que eu mereça. Você quer mesmo? Eu quero, Senhor, me dê, Senhor. Deus lhe pega na mesma hora e lhe joga lá no inferno. Você nunca mais sai de lá. É o que você merece. Então, ele começou a jogar na cara de seu pai algumas satisfações que estavam guardadas em seu coração. Não faça isso, irmão, nunca, jamais. Não faça. Que tudo que nós fazemos na obra de Deus é para Deus. É para Deus. Eu achei bonito o diácono Gilmar, ele me contou uma coisa. Quando ele frequentava uma igreja herege, ele doou um determinado objeto de valor para a igreja. Ele disse que quando saiu de lá, deixou lá, ele não já tinha dado. No coração dele, ele deu, entendendo que estava dando para Deus. Depois ele descobriu que estava na igreja herege, mas ele entendeu que tinha dado para Deus e pronto. Não. Isso em qualquer coisa. Uma irmã que estuda comigo lá na faculdade, ela falou outro dia na sala de aula, sabe o que? Olha essa aqui. Essa aqui eu achei interessantíssima. Uma pessoa que frequentava a igreja deles, saiu e ligou para eles: olha, eu quero o meu dízimo de volta. O dízimo que eu dei, eu quero de volta, eu exijo, me dê meu dízimo de volta. Olha aí, irmão. Está errado em cobrar dízimo? Não está errado? Tá. Mas também está errado em pedir de volta. Tá, do mesmo jeito. Está errado do mesmo jeito. Mas enfim. Vamos lá. No verso 30, deixa claro para nós aqui. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou toda a tua fazenda com as prostitutas, mataste-lhe o bezerro cevado. Olha a insatisfação dele. Ele deixa claro para o pai dele, que para ele, os bens materiais que o irmão dele gastou, era mais importante do que a vida do irmão dele, não é isso? Esse teu filho foi lá, gastou os teus bens lá, e agora com as prostitutas, e agora está aí, você ainda faz uma festa para ele. Ou seja, esse teu filho podia até ter morrido, mas se os bens tivessem ficado aqui, então estava tudo bem. Para o camarada, meu irmão, para aquele camarada ali, os bens materiais eram mais importantes do que a reconciliação do irmão dele. Você sabe que isso está acontecendo nas igrejas hoje? Que para nós, os nossos bens materiais são mais importantes do que um irmão. O nosso bem-estar pessoal, a nossa avareza é mais importante do que as pessoas. É só você olhar para o que está acontecendo nas igrejas hoje. Olha para as igrejas hoje. A preocupação do luxo, enquanto o povo padece necessidade. Eles se preocupam demais em cuidar dos templos,
em colocar porcelanato no piso, e coisas caras e mais coisas caríssimas, só para enfeitar, para adornar. O irmão Heitor uma vez falou para mim que um pastor lá comprou uma cortina de quantos R$1.000? O pastor um dia, a igreja pobre, a igreja lá, né? O pastor foi e comprou uma cortina, a cortina, né? A cortina, por R$4.700. Os irmãos chegam lá e ficam olhando. Olha que cortina bonita, pai. Olha ali, olha irmão, o bordadinho dela, olha. Rapaz, que coisa linda, pai. Foi 4.700, olha. Irmão. Agora se chega um irmão lá, pastor, meu bujão de gás secou. Não tem dinheiro não, irmão, para ajudar não. Pastor, minha energia está atrasada. Vão cortar. Eu estou desempregado, não posso pagar. Não, não tem não, pode ajudar não, irmão. Mas a cortina de R$4.000 estava lá pendurada na parede, irmão. É só você olhar para essas coisas. Que para muitos da igreja hoje, as coisas materiais, elas são mais importantes do que as vidas. Do que as vidas. Preste atenção nisso. O Silas Malafaia quer gastar R$1.500.000 para fazer uma cruzada. R$1.500.000 para fazer uma cruzada. Quantas pessoas numa cruzada daquela não estão lá, irmão? Sem sequer uma cesta básica para comer. Com a energia já cortada, bebendo água dentro do pote. Mas R$1.500.000 investido numa cruzada. Não seria melhor pegar a maior parte desse dinheiro, fazer uma cruzada mais simples? A cruzada é importante, sem dúvida alguma. Desde que ela leve o evangelho da salvação. E fazer uma cruzada mais simples e pegar parte daquele dinheiro para ajudar as pessoas que precisam. Mas não. Por que nós vemos igrejas aqui em Fortaleza, que vocês sabem muito bem, ali no rumo de Beberibe, que tem fazenda lá de R$6 milhões, e tem outra fazenda mais não sei aonde, não sei quantos mais milhões de reais. Por que uma igreja dessa não investe? Olha só isso aqui. Que igreja dessa não investe em montar uma gráfica para produzir literatura, para dar de graça para os irmãos ler e se alimentar, se instruir da palavra? Não faz, sabe por quê? Porque para eles o mais importante é o dinheiro, não é o aprendizado dos irmãos. Prefiro investir 6 milhões numa fazenda, deixar lá, do que investir em alguma coisa que traga benefício, tanto material como espiritual, para as ovelhas. Mas você sabe que eu vou lhe dizer uma verdade aqui? Eu acho é bem feito, porque o povo está passando isso porque quer. Paulo disse lá em 2 Timóteo capítulo 4, que o povo tem um líder que quer ter. As pessoas têm os líderes que elas querem ter. Isso que Paulo disse, 2 Timóteo 4. Se você quer um líder que te cobra dízimo e oferta e compra uma fazenda de R$6 milhões, e para tu ir lá um retiro tem que pagar R$200, então tem uma igreja logo ali para você ir para lá. Se você quer um líder que arrecade alimento e faça uma feijoada e te venda o prato com o alimento que você doou, te venda por R$50 o prato, eu te encontro 10 líderes para você ir lá com ele. Por quê, irmão? O dinheiro é mais valioso do que as pessoas. O irmão do filho pródigo, está cheio de irmão do filho pródigo no meio da igreja, irmão. A irmã falou comigo chorando: pastor, eu não tenho roupa, eu sou pobre, eu estou desempregado, pastor. Eu cheguei na minha igreja, pastor, eu pedi uma roupa lá do bazar, pastor. Aí disseram: não, irmã, você sabe, né, irmã, é para ajudar a obra, não posso dar não, tem que comprar. O dinheiro.
As coisas materiais tornaram mais precioso do que as pessoas, e isso está errado. O irmão do filho pródigo foi assim. Está vendo esse teu filho aí, pegou fazendo teus bens aí, foi gastar com prostituta. Para ele, tanto fazia o irmão dele estar vivo como morto. O problema foi o quê? O dinheiro que ele gastou. O problema foi esse. Aí ele está muito insatisfeito, porque além do irmão dele ter gastado toda a parte dele, né, das riquezas dele, o pai dele ainda está fazendo uma festa com bezerro cevado. Um bezerro cevado. Então, irmãos, o irmão do filho pródigo, ele era murmurador, era rancoroso, ele era egoísta, avarento e sem amor para com o próximo. E eu vou lhe dizer que tem muito crente assim. As igrejas estão cheias de pessoas egoístas, que não se importam com seu irmão, nem com o que está passando necessidade, nem com o que está desviado. Avarentos, que só se preocupam mesmo é com os bens materiais e nada mais. Para ele as coisas dele estão tudo certinho, pronto. O resto da igreja, do mundo, que se dane. E não é assim. Tem uma coisa que nós temos que aprender. O princípio básico que nós temos que aprender para dizer que somos igreja: se preocupar com o nosso irmão. E essa preocupação, ela é manifestada, não é com blá blá blá, é com obra, é com ação, é com atitude. Esse é o princípio básico para a gente poder dizer que somos igreja. Para eles, esses irmãos que se afastaram não merecem uma segunda chance. Eu sabia que esse aí não prestava mesmo. Sim. Se algum irmão afastado voltar para a casa do pai, né, para a igreja, logo eles acham que não são dignos, não são merecedores, e ao invés de se alegrar, se entristece. Aí o que foi que Jesus disse em relação a isso? Eu não vim chamar justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas 5:32. Aí ele diz no verso 10 de Lucas 15, do verso 7 ao verso 10: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Como então, irmão, nós vamos ficar tristes quando Jesus salvou uma vida? Como que nós vamos ficar tristes quando um irmão que se afastou, que debandou, desviou, como a gente chama, resolve voltar? Como que a gente vai ficar triste? Não tem como ficar triste, irmão. Como é que nós vamos ficar tristes quando Deus levanta um irmão para ser obreiro ou um pregador para fazer qualquer coisa na obra de Deus? Nós não vamos ficar tristes, nós vamos ficar alegres. A gente que Deus levanta, que ninguém dava nada por ele. Se era um maconheiro, um drogado, um viciado, um bandido, um malfeitor, um adulto, e Deus levanta, resgata, restaura, levanta ele como homem de Deus. Não temos que ficar triste. Um irmão que desviou, um irmão que foi disciplinado, um irmão que cometeu um erro, que escorregou, que falhou, que pecou, e Deus o reabilita, o levanta para continuar exercendo a obra. Não tem como ficar triste, meu irmão. Jesus diz: tem festa no céu por um pecador que se arrepende. Se você se entristece, os anjos se alegram. Mas o certo é a igreja se alegrar. É como o pai do filho pródigo disse, Lucas 15, 31 e 32: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo nos alegrar e descansar nesse dia, porque esse teu irmão que estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. É isso. Às vezes, irmão, a gente serve a Deus e não fazemos ideia da herança que temos em Cristo.
E nos tornamos egoístas, achando que a herança de Cristo se resume a cargos eclesiásticos, a posição dentro da igreja. Não é. Tem tanta pessoa que exerce cargo eclesiástico, meu irmão, que vai prezar nem passar pelo purgatório, vai direto para o inferno. E a gente fica às vezes brigando por essas coisas. O Senhor Jesus, Ele sempre reprovou a disputa no meio da igreja. Desavença, discórdia entre os irmãos. Lá em Marcos 9, do 33 ao 37, Jesus disse o seguinte, aliás, o texto narra da seguinte forma: e chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes o que estavam discutindo pelo caminho. Mas eles se calaram, porque pelo caminho tinham disputado entre si quem era o maior. E ele, Jesus, assentando-se, tomou os 12 e lhe disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e servo de todos. Ou seja, não é querendo que seu irmão vá embora, não é querendo que seu irmão se desvie, não é querendo que seu irmão nunca mais volte, que você vá assumir o lugar dele. Se você quer ser primeiro, se você quer exercer destaque dentro da obra de Deus, então se torna servo. Começa a servir. Se torna escravo dos outros. Assim você vai ter destaque dentro da obra. Colossenses 3 e 12. Colossenses capítulo 3, verso 12 e 13. Revesti-vos, pois, com beleza de Deus. Aqui um conselho para nós, para concluir. Revesti-vos, pois, com beleza de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Eita Jesus! Olha o conselho, irmão. Se revista de entranha de misericórdia, ou seja, seja misericordioso, tenha um coração misericordioso. Só esse coração judaico hipócrita: Jesus, essa mulher estava em adultério, faz o que com ela? Apedreja, a lei de Moisés mandou fazer. Não, meu filho, dessa vez não vamos cumprir a lei de Moisés, não. Perdoe ela, mate não. Se revestir de entranha de misericórdia. Às vezes nós cobramos demais do outro, nós exigimos demais do outro, nós apontamos demais o outro, e ficamos por aí julgando as pessoas, e não manifestamos o mínimo de misericórdia. Egoístas, sem amor, sem piedade, sem compaixão. Muitas vezes, irmão, nós não temos diferença nenhuma do irmão do filho pródigo. Nenhuma. Quando você se vê nessa semana exercendo suas atividades, se deparando com determinadas situações que você vai se deparar, olha como você vai se comportar. Se você vai se comportar como o filho pródigo, que reconheceu que era um pecador e que precisou voltar para junto do pai, ou se você vai se comportar como o irmão dele, que se achava que era justo e melhor, porque nunca tinha se desviado. Porque isso é o mal de muito crente. Nunca me desviei, nunca fui para o mundo. Eu não entendo esse irmão. Se desvia e volta, se desvia e volta. Eu nunca fui assim, nunca. Já viu crente assim? Eu já vi demais. Meu Jesus. Tem muito crente assim, irmão. Irmão, nem todos somos iguais. Cada um de nós muitas vezes reage diferente a determinadas situações. Mas o que nós temos que ter, o que Paulo disse: irmãos, ser benignos, humildes, mansos e longânimos, perdoando uns aos outros, tendo paciência uns com os outros, misericórdia uns com os outros. Assim nós vamos estar de fato assumindo uma posição que agrada a Deus. Mas, concluindo, você se identificou em algum momento com o irmão do filho pródigo? Você poderia reconhecer diante de Deus, não para mim, nem para a igreja, só diante de Deus aí no teu coração, que muitas vezes você agiu como ele, como irmão do filho pródigo? Eu vou ficar olhando para o pastor colocar de novo
o Tiago no louvor, que o Tiago fez aquilo outro, eu não vou mais para a igreja. Eu vou ficar pastorando, vou ficar olhando. Se ele fizer, eu não vou mais. Você já, nessa palavra que eu preguei, um irmão cometeu um pecado na igreja, e eu achei bonita a forma como o pastor disciplinou ele. Parece até coisa de cinema, de filme. Mas isso foi verdade. Esse irmão tocava. O pastor disse: olha, irmão, você está disciplinado. Mas sabe por que a gente é assim, irmão? Porque quando a gente é para julgar o próximo, a gente julga fácil. Quem lembra de Davi? Davi deitou com uma mulher do melhor amigo dele. Fez sexo com ela. Inclusive Urias foi um dos que arriscou a vida para ir buscar água onde estava acampado os filisteus, só para poder saciar a sede de Davi. E Davi mandou matar o rapaz e ficou com a mulher dele. O profeta Natan chegou: Davi, viu um homem de viagem, chegou o camarada na casa dele, e o cara era muito rico, tinha um monte de ovelha, tinha um monte de gado, mas ele: vou matar nem da minha ovelha não. Aí eu vou pegar a ovelha daquele pobre ali, só tem uma ovelha, e dorme no colo dele, eu vou pegar a ovelha dele, vou matar e vou dar de comer aqui meu. E o Davi: que cabra ruim, rapaz, mata esse infeliz, tem que morrer. E antes de morrer é outra coisa, ele tem que dar 4 vezes o que ele roubou do pobre, coitado. Cheio de autoridade. Natan olhou e disse: tem certeza, Davi? Tem que conversar essa, eu sou o rei, eu sou ungido de Deus, eu fui consagrado, meu filho, eu tenho um espírito, derramou óleo na minha cabeça. O profeta, você sabe quem foi que me ungiu? Foi o profeta Samuel. Sabe quem foi que me ungiu? Foi o apóstolo fulano de tal, o bispo fulano de tal, rapaz. Aí foi. Pois Davi, esse homem é tu. Esse homem é tu. Tu tinha um monte de mulher, ó. Tinha um harém. Aí foi pegando a mulher do teu companheiro, rapaz. Davi na mesma hora mudou o veredito. Caiu de joelho e disse: meu Deus, me perdoa. Todos nós, irmão, temos uma certa essência do irmão do filho pródigo dentro de nós que tem que morrer. Sim ou não?